Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 10 de setembro, celebramos São Nicolau de Tolentino. Nosso santo de hoje nasceu no ano de 1245, no castelo de Sant'Angelo, na Itália, mas ele ficou mais famoso pelo povoado de Tolentino, para onde ele se mudou ainda criança e onde ele passou a maior parte da vida. Seus pais eram muito católicos, especialmente sua mãe, que já com idade avançada nunca tinha conseguido ter filho e foi fazer uma peregrinação ao santuário de Nicolau de Bari. Ali ela pediu a intercessão do santo, São Nicolau, e que Deus permitisse que ela ficasse grávida. De fato, essa graça aconteceu, ela ficou grávida logo depois e, como um sinal de agradecimento, de devoção a São Nicolau, ela colocou o nome de filho exatamente de Nicolau. E ele, desde criança, pelo menos desde os 7 anos de idade, ele passava muitas horas por dia em oração. Tinha muita devoção à Santíssima Virgem, também era muito assíduo aos jejuns, às penitências em geral, e também tinha um grande amor pelos pobres, uma grande compaixão diante dos que sofrem. Era muito comum que ele, quando era criança, adolescente, encontrava uma pessoa pobre na rua e levava para dentro de casa, alimentava, comia junto com a pessoa, conversava com ela, ficava amigo, evangelizava. Também gostava muito de ler, tinha muita facilidade para estudar. E uma vez, quando ele era adolescente, escutando a pregação de um frade da Ordem de Santo Agostinho, ele ficou muito encantado, se sentiu chamado àquela vivência vocacional e com 14 anos de idade ele entra na comunidade dos agostinianos do Castelo de Sant'Angelo. Primeiro, até porque ele era muito novo, ele entra como oblato, ou seja, ele vivia totalmente a regra de Santo Agostinho, mas ele não podia fazer os votos perpétuos. Isso muda quando ele faz 18 anos de idade, quando ele faz os votos e ele se torna realmente um frade agostiniano, se torna um religioso consagrado de forma oficial, e aí ele dá continuidade à sua formação, aos seus estudos e chega a ser ordenado sacerdote no ano de 1271. E ele, como frade agostiniano, como sacerdote, era muito conhecido pela sua alegria e pela sua parresia nas pregações. Era extraordinário o carisma que ele tinha de converter as pessoas, de levar as pessoas a uma conversão muito concreta, não somente a ter sentimentos e muitas emoções no momento da pregação, mas ter uma conversão muito profunda, muito concreta e muito constante. De fato, as pessoas em geral passavam a rezar mais a partir das pregações dele, a ter mais penitência, a servir mais os pobres. Muitas vezes ele convidava as pessoas nas pregações a irem visitar os enfermos junto com ele, a cuidar dos pobres, e nisso as pessoas tinham um aprofundamento da sua vivência evangélica, as pessoas tinham um caminho muito concreto de conversão realmente. Era uma pregação que movia as pessoas a uma conversão muito sincera, e as pessoas tinham na vida dele, daquele padre muito santo, São Nicolau, realmente algo que as movia a viver uma espiritualidade autêntica, a encontrar o Cristo de forma mais intensa, mais efetiva. São Nicolau, infelizmente, poucos anos depois de começar o seu ministério sacerdotal, ele fica com a saúde muito debilitada, principalmente com muitas dores no estômago, e por obediência, ele que tinha a virtude da obediência, da humildade, muito aprofundadas, ele acaba sendo enviado e ele vai para o convento de Tolentino. E ali ele passa a ter uma vida mais reclusa, menos missões, menos pregações, mas aparece um grande dom de Deus a partir da vida dele, que é o grande confessor que ele se mostrou ali. Ele tinha muitos dons carismáticos extraordinários, de ler os corações,
dom de cura, de milagres, e as pessoas muito frequentemente iam procurá-lo, não só da paróquia onde ele morava, onde ficava o convento, mas de outras paróquias e até de outras regiões da Itália. Muitas pessoas iam ao confessionário dele porque tinham verdadeiramente uma experiência de Deus ali, uma experiência de serem acolhidos, de serem exortados, de serem formados, de terem uma visão muito mais concreta sobre o que era a vontade de Deus na vida deles. Ou seja, ele se mostrou realmente um grande diretor espiritual, um grande confessor. Continuou pregando, evangelizando, porém, por conta dessas dificuldades de saúde, o ministério do confessionário passou a ser o ponto mais assíduo da evangelização dele. E assim ele permaneceu durante quase 30 anos, muito fiel na vida de oração, na penitência, na obediência, na humildade, na pobreza. Ele era muito desprendido dos bens materiais, na vida fraterna, na obediência às regras de vida do convento. Foi realmente um grande frade agostiniano, muito sábio. Muitas pessoas gostavam de procurá-lo nas missas para ouvir as suas homilias, que continuavam levando muitos e muitos à conversão. E, no fim das contas, ele acabou falecendo, se consumindo até o fim, no dia 10 de setembro de 1305, quase já para completar 60 anos de idade. Foi enterrado na mesma capela onde ele costumava presidir as missas e atender às confissões. Logo depois da sua morte, aquela capela, o seu túmulo, passou a ser alvo de muitas peregrinações e as pessoas continuaram a testemunhar muitas graças alcançadas, muitos milagres testemunhados a partir da intercessão de São Nicolau de Tolentino. Ainda quando ele estava vivo, as pessoas o procuravam muito para rezar pelas almas do purgatório, por parentes delas que haviam falecido, e ele passou a ser muito procurado para isso. Muitas vezes Deus, com sinais extraordinários, comprovava que pela intercessão dele aquelas almas saíam do purgatório, e por isso ele ficou conhecido até hoje como padroeiro das almas do purgatório. Ele tinha realmente, digamos assim, um apostolado específico em relação a isso, de intercessão, de oferecer penitências, eucaristias, sacrifícios pela salvação das almas do purgatório. Nos muitos milagres que ele realizava em vida, frequentemente ele dizia: não digam nada sobre isso, deem graças a Deus, não a mim. Certa vez, ainda em vida, Nossa Senhora, quando ele estava muito doente, no auge assim das dores, Nossa Senhora apareceu para ele, dizendo que ele deveria comer de um pão que ela oferecia e que a partir desse momento as dores iriam acabar. De fato, isso aconteceu e ele passou a utilizar esse mesmo pão apresentado por Nossa Senhora, preparado do jeito que ela tinha ensinado, para curar os enfermos. E muitos enfermos foram curados a partir desse pão que era preparado e bento por São Nicolau. Depois de 40 anos da morte dele, muitas pessoas tinham muita devoção a ele, era um santo muito popular. 40 anos depois da morte dele, foram retirar o corpo dele do sepulcro e o corpo dele estava totalmente intacto. E interessante, de vez em quando o corpo dele criava feridas e sangrava, o que num corpo morto há 40 anos, é óbvio que é um milagre isso aí. Até ficou conhecida a história de um senhor que morava em outra cidade que roubou o braço dele, cortou o braço e levou, e no meio do caminho esse braço começou a sangrar e o sangue ficar preso no corpo desse homem, de modo que ele desistiu de roubar o braço, devolveu, e depois de 100 anos voltaram a exumar o corpo e esse braço estava também intacto, só que com as marcas do sangue ao redor dele, mas intacto. É realmente um sinal extraordinário que evidencia a santidade desse homem, que foi canonizado mais ou menos 150 anos depois da sua morte, mais especificamente no ano de 1446, pelo Papa Eugênio IV. Nos inspiremos na vida desse grande homem, grande sacerdote, de profunda vida de oração, de profundo amor aos pobres,
grande pregador, grande evangelizador, grande confessor, grande diretor espiritual, a quem Deus concedeu muitos dons místicos e extraordinários, que ele colocou com muita sabedoria, com muita humildade, com muito espírito de pobreza e de obediência a serviço dos outros, a serviço da salvação das almas. Por isso ele consumiu a sua vida e foi dessa forma que ele se santificou. Procuremos a nossa própria santificação como ele, lutando com os dons que Deus nos conceder pela salvação das almas que Deus nos confiar. São Nicolau de Tolentino, rogai por nós.